Olá, meus amigos, estamos em mais uma gravação do nosso canal democrático e hoje vamos falar de um assunto super sério, um assunto que vem sendo temas de muita discussão, que fala muito da saúde do trabalhador, mas falamos pouco da saúde mental desse trabalhador. E hoje estamos aqui recebendo nossos amigos Gilberto e Erivelto, dois enfermeiros, duas grandes pessoas que já estiveram aqui conosco. Não é isso, meninos? Exatamente. Obrigado pelo convite sempre. Sejam bem-vindos. Gilberto, é bom sempre se apresentar, né? Apesar que já figurinha repetida do nosso canal, né? Mas sempre é bom, porque está sempre chegando novos seguidores, novas pessoas, né? Está sendo aí, graças a Deus, bem divulgado, então fique à vontade. Ok, primeiramente agradecer o convite, né, aqui do querido Anderson, do canal Democrático. É sempre um prazer sair lá da minha querida cidade de Itaúna e vir para Belo Horizonte. É, não tem preço estar aqui hoje. E eu sou, então, um enfermeiro, Gilberto Lima, estou na saúde há muitos anos, estou no município de Itaúna, trabalho mais na atenção primária, na docência. Tenho pós-graduação também em saúde mental, em outras áreas, mas acho que para que a gente vai falar aqui hoje, a saúde mental é isso, né? Eu acho que, acho que falar do que eu tenho de experiência em saúde mental, que eu já trabalhei em manicômio, já fui diretor de CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, e fui professor de saúde mental na Universidade de Itaúna, né? Que eu tenho muito orgulho. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado. Edivelto, como o Gilberto já esteve aqui várias outras Sim, vezes também, você é uma figurinha aqui que sempre querida, né, aqui no nosso canal, né, como sempre fala, a casa de vocês, né, por isso obrigado. que estão sempre retornando aqui também. Fica à vontade para se apresentar também. Sim, eu sou Erivelton, também sou enfermeiro de Contagem, município de Contagem há 11 anos e sou enfermeiro também da FEMIG há 13 anos. E estou aí para contribuir no que for necessário, nessa discussão tão importante e viável, principalmente nessa época do ano. Então, Gilberto, tratando da saúde mental dos nossos profissionais, a gente voltando um pouquinho na área acadêmica, né, que eu percebo que houve, né, nos últimos 10, 15 anos uma mudança desse perfil do aluno, né, desse acadêmico, né. Você vê que esses acadêmicos, eles estão adoecidos já dentro das faculdades já, ou é a impressão errônea minha? Bom, muito bem colocado essa pergunta sua. Primeiramente, né, pertinente para o mês de setembro. Achei muito pertinente o tema. E o estresse e a ansiedade, ele inicia na formação do profissional. Sim, O que eu percebo hoje, Anderson, é que as pessoas estão precisando trabalhar e estudar. É raro aquela pessoa que só fica por conta do sim. estudo, né? Seja no nível técnico, seja no nível superior. São pessoas que às vezes precisam trabalhar, né? Quem faz faculdade precisa às vezes trabalhar durante o dia para ir para a faculdade, isso traz um desgaste muito grande, porque a cobrança não diminuiu, né? Dos professores ali. O pessoal que está nas escolas técnicas também, eu conheço muitos, então eles têm outros empregos, precisam ali ir à noite fazer né, os seus estudos. E tem uma ansiedade, uma pressão inerente à profissão da enfermagem, porque a profissão da enfermagem são pessoas cuidando de pessoas. Ela é diferente das demais profissões. Isso gera uma ansiedade muito grande. Será que eu vou dar conta? Primeiro, será que eu vou dar conta de conseguir acompanhar, né, as aulas e ter ali êxito na formação? E eu vou conseguir ser um bom profissional? Eu vou conseguir dar conta de exercer a profissão? Então, uma profissão extremamente estressante, né? Adoecida hoje mentalmente, mas a gente entende que talvez esse adoecimento já começa ali eh, na formação deste profissional. Everaldo, você que Uhum, é delegado sindical, mas está afastado por questões eleitorais, né? Mas que você sim. sempre teve um convívio muito próximo, né? Com os técnicos, não só com os técnicos de enfermagem, mas com toda a classe trabalhadora ali. Você acha que esse profissional, realmente, quando ele já chega no mercado de trabalho, ele já chega realmente com a cabeça cansada, vamos dizer assim, com o seu com a sua, mente realmente Uhum. já Sim, eu percebo isso também, Anderson, e complementando a fala do Gilberto, a gente teve o evento aí inevitável, né, da gente falar sobre isso, foi a pandemia. Então a gente teve uma mudança de perfil muito importante do antes da pandemia e o pós-pandemia.
A gente percebe isso nitidamente. Até as nossas próprias escolas de enfermagem, né? A gente tem muitas escolas aí com um sistema híbrido ou à distância, realmente. A gente perdeu aquela questão de socialização que existia entre os alunos. Então, você vê que os alunos já saem com mais ansiedade da escola, realmente. A tecnologia é um dos fatores que contribui para isso, né? E um pouco também do mercado de trabalho que tem se mostrado muito perverso para quem vai querer, quem está saindo da escola para conseguir o seu primeiro emprego, né? Então, é outra questão que precisa ser levantada aqui, a questão do primeiro emprego. A gente tem, né, um índice muito grande de pessoas desempregadas que acabam tendo que fazer outras questões e também deixando o seu sonho de estar na enfermagem de lado, né, pela sobrecarga realmente que a sociedade impõe a essas pessoas. Assim, e pelo que eu vejo, por incrível que pareça, né, a percepção que eu tenho, que no setor, privado, você tem um cuidado maior Uhum. com esses profissionais que, às vezes, estão adoecendo ou já estão adoecidos, né, do que no setor público, É, né. Contágio, a gente observa muito isso. por exemplo, qual que é como que funciona ali em Contagem a É, questão desse acolhimento com esse profissional sim. que existe esse acolhimento, na verdade? A primeira coisa é Aham. saber se existe o acolhimento, né? Não, é assim, em Contagem é até uma pauta sindical nossa, né, a Sim. questão de saúde do trabalhador, né, a gente tem tentado negociar bastante com a prefeitura. Desde 2017, para você ter uma ideia, existe uma lei aprovada para que se tenha plano de saúde para todos os servidores, plano de saúde, plano odontológico. Não que eu defenda a saúde suplementar como, né, para o uso do trabalhador. Não, o SUS é universal e eu defendo todos. Mas assim, existe a lei e a lei não está sendo cumprida até hoje. Essa é uma questão, um ponto. Existe sim a saúde do trabalhador no município, né, a gente não pode negar que existe, mas ainda precisa melhorar muito, Anderson. Então, eles estão, nesse momento, por exemplo, em fase de diagnóstico, para ver aonde que ainda vão atuar. Você vê A que lei é de quando? a lei é de 2017, a lei do plano de saúde. Nós estamos em Lei 233, nós 2000, estamos em 2024. 7 anos e ainda não tem um 7 diagnóstico. anos exatamente. E você não tem uma lei implementada. E Assim, assim, não é culpando um governo ou outro, né? São 7 anos, então são 2 governos, atravessou por 2 governos e a lei não foi implementada até hoje. Então isso é lamentável pra gente. e é interessante que você comentou assim, eu defendo o SUS, não tenho um Sim, plano de saúde, porque eu sim. acho que a gente defende o SUS, então Claro. eu tenho que usar o SUS, né? Sim. Porque eu acho que seria incoerente meu, né? Só que a gente tem que entender também, que fique claro, né? Porque as nossas falas, isso, elas são modificadas, né? Não é que a gente, como bem disse o Oliveira, não é que a gente defende a saúde suplementar, não. Ela é uma realidade. Exatamente. Ponto. Só que aqui a gente tá comentando que o trabalhador pediu isso, né, solicitou, e é um direito do trabalhador, né? Sim. Foi construída essa lei, acredito que uma mobilização grande, Sim, houve. né, desses trabalhadores, né? Eu participei um pouquinho no finalzinho, realmente, da movimentação, né, eu quanto sindicato, né, então que fique claro isso, né, que a gente está Sim. defendendo a questão, a gente defende Claro, o claro. SUS, né, mas Lógico. é um direito do trabalhador ter. E um outro ponto também que é pauta sindical em Contagem é a questão do funcionário ser atendido na própria unidade de saúde. Hoje não pode. É uma incoerência, né? Assim, às vezes você está ali com um colega do lado, você precisa fazer uma consulta ou você precisa até de um conselho profissional no momento, né? E você não pode E acessar o serviço isso é sério, né? Porque que você trabalha. aí eu comento muito o seguinte, né? Se você tem uma pizzaria, você trabalha na É, pizzaria, eu comentei isso esses dias. Você é um garçom na pizzaria. Aí você fala assim, nossa, eu tô querendo comer uma pizza. Aí o cara fala, bom, então você vai no concorrente, você vai é, sair daqui e vai buscar o que você precisa no outro lugar. Então, é uma incoerência muito grande quando você tem um profissional da saúde que não pode usar o serviço de saúde ao qual ele está inserido. sim, Ele precisa ser da unidade básica que ele se encontra para ir para um outro local. Ele precisa ser, às vezes, de um hospital que ele está trabalhando para ir procurar uma UPA. Então, exatamente. a gente tem uma incoerência Incoerente, gigantesca nesse sentido. incoerente. E a forma da gente realmente modificar isso, né? E aí é um problema do Sistema Único de Saúde, Uhum. porque é a questão Fluxos. do fluxo.
Então, assim, deve ser resolvido, eu acredito, deve ser com um plano de carga de salário universal para os Exatamente. trabalhadores do SUS. Eu acho que deveria Exatamente. ser, porque ele é um trabalhador diferente, né? E incluir Diferente, não, o, diferenciado, e né? nesse e caso, incluir o serviço de apoio ao trabalhador nesse plano, né? eu acho que se você for pensar bem, nós temos um princípio que eu gosto muito do SUS, que é o princípio da equidade. Tratar com desigualdade os desiguais. Um profissional de saúde, né? Você trouxe aqui a questão da pandemia, Sim. né? Que está ali exposto a diversos riscos, né? Ergonômicos, biológicos e tudo mais. Um profissional hiper importante. Eu tratar ele de uma forma desigual, né? No sentido da equidade, eu dar a ele alguma garantia a mais, considerando a nobreza da profissão dele, a importância dele e que ele está no serviço, eu estou, de certa forma, atendendo o princípio da equidade. Eu estou legitimando isso. Concordam? Eu concordo discordando. Porque é muito relativo. Porque, por exemplo, se você está de plantão e você está passando mal, e você tem que ir procurar uma UPA, você tem um duplo problema. Primeiro, o desfalque no plantão, que às vezes você poderia ter resolvido ali mesmo, às vezes é uma queixa que pode ser resolvida no momento, ali dentro do hospital. E outra que você está deslocando esse profissional para um outro lugar que você também não vai ter o acompanhamento, às vezes, muitas das vezes, né? Uma UPA ou um lugar, você não vai estar criando vínculo com a sua própria instituição, que é outra situação, que não tem a saúde do trabalhador. Eu tenho uma proposta dos dois. Mas- Se a gente for desse debate, Bora. a gente vai ficar aqui, porque o SUS bora. é muito complexo. Mas só Ele é assim, complexo, é por isso que é importante a gente discutir. O princípio da equidade, que eu quis dizer, talvez não ficou claro, é o seguinte, o princípio da equidade é o seguinte, eu Então, priorizo uma gestante, uma mulher, ela está gestante, ela tem prioridade no meu atendimento, ok? Sim. Então, um profissional da saúde que está no seu exercício profissional, que é extremamente importante, quando eu atendo ele no meu serviço, é isso que eu estou Sim. falando, não mandar ele sim. para o outro serviço. Ah, O isso aí. princípio da equidade é tratar de forma diferente aqueles que têm necessidades especiais. Então, assim, da mesma forma que você tem um Entendi. idoso, Então, você eu tem que uma interpretei gestante, errado. isso. Então, você utilizar desse princípio e Sim, legitimar que eu possa atender este profissional, porque ele é Sim. importante para mim. Porque hoje a E para a defesa... sociedade, né? Além de ser importante para mim, ela é importante para a Exatamente. sociedade. Hoje, o argumento para se fazer dessa forma é que justamente os fluxos estabelecidos no município têm que ser seguidos, independente de classes, profissões, enfim, raças, são para todos, né? Mas nesse ponto em específico, eu discordo desse fluxo. Porque, Sim. né, eu acho que... Mas é muito complexo, porque assim, existe outras profissões que são ali, né? Por isso que a gente comenta da questão do plano único, né, para Sim. todos os trabalhadores da saúde do Exato. SUS, que deveria ser Exatamente. feito, parece que está sendo construído, né? Sim. A federação ela está dentro do Conselho Nacional de Saúde, parece que estão fazendo essa construção lá, mas assim, é tudo muito incipiente ainda. Sim. Mas voltando, né, para nossa pauta, Sim. que A gente estava nos acadêmicos ainda, né? Exatamente, né? E nos estudantes de Assim, enfermagem. o que eu vejo, cara, assim, e me preocupa muito é que a gente teve, eu acho que foi a única pesquisa que nós tivemos, que pode falar assim, que tem dados da enfermagem, né? Que foi a Sim. pesquisa Perfil, né? Perfil. Perfil que veio final de 2013 para 2014. Já tá velho, inclusive, né? Exatamente, está completando os 10 anos. E aí, o que foi feito com esses dados? Qual Pois foi é. as ações que nós, quando eu falo de sindicatos, conselhos, né? Assim, quando a gente fala conselho, porque realmente ele tem uma obrigação, porque ele tem um recurso muito maior do que os sindicatos, né? Então, o que foi feito com isso? Por que não se deu valor naquilo que já apontava de adoecimento mental profissional? Então, o que nós devemos fazer daqui para frente? O que a gente tem que construir? O que a gente vai construir com esse diálogo aqui? Qual que é a nossa função nesse momento Sim. enquanto enfermeiros, né? Que somos aqui, que estamos nessa bancada aqui. O que a gente pode construir daqui para melhoria para a saúde mental? Porque é algo que me preocupa muito. Também. Preocupa muito. Eu também. Se eu pegar aqui, eu consigo, lógico que sim, que a gente está falando dentro de uma rede aqui, várias pessoas que você vê que realmente necessitam de um cuidado e não são cuidados. A gente tem um índice de suicídio muito alto, né? Na nossa classe. O que é
muito preocupante, assim como a segurança também tem um índice de suicídio muito alto. São áreas de extremo estresse, de extrema sobrecarga psicológica, mental. E é uma área que me toca muito também, né, pessoalmente. Quando você me convidou, eu falei, nossa, vou falar sobre esse assunto, meu Deus, é um negócio tão pessoal para mim. Eu perdi meu pai dessa maneira. Então, assim, traz uma carga muito grande esse assunto quando a gente vai falar. Mas eu penso, Anderson, que pensando nos trabalhadores, a gente não tem, por exemplo, núcleos institucionais no Corém, por exemplo, para acompanhamento psicológico desses trabalhadores, Sim. né? Então, um núcleo de atendimento, que seja por telesaúde, poderia ser feito algo desse tipo, para apoio, auxílio ao trabalhador. Eu sei que talvez fuja um pouco do objetivo do conselho, mas seria um serviço de apoio ofertado, talvez. Ou até mesmo construído com a gestão dos municípios, enfim. Mas o fato é que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa falar mais sobre acho que, primeiramente, né, no meu caso, especificamente em Itaúna, o que a gente precisa entender é o que está levando as pessoas a adoecerem. Então, são vários. Em Itaúna, nós temos profissionais da enfermagem, eu não falo só da enfermagem, aí eu entro todos os profissionais da saúde, mais do âmbito hospitalar e da atenção primária, do serviço público. Então, vamos lá. O que faz com que as pessoas adoeçam? Primeira coisa, lidar com o sofrimento do outro não é fácil. Lidar com um sistema que às vezes está faltando recursos para trabalhar não é fácil. Sim. A pandemia, cara, deixou traumas, deixou sequelas que estão aí até hoje repercutindo na saúde mental dos profissionais. Primeiro ponto. Outro ponto, cara, pressão por resultado, pressão por produção. Muito serviço para poucas pessoas trabalhando. Na atenção primária, altas demandas de atendimentos de casos agudos, a upalização da atenção primária. Uhum. Sabe, cara, é muito serviço ali para ser feito, muita meta a ser cumprido por todos, sem exceção. Sim. Então existe uma pressão gigantesca por cumprimento de resultados. E existe, dentro dessa pressão, às vezes, né, o modo como essas pessoas estão sendo cobradas, tratadas pela gestão, isso é outro fato que impacta na saúde mental desses profissionais. Então, nós temos uma questão que é de sobrecarga, uma questão que é de gestão. A gente precisa entender que é fundamental trabalhar. Eu estava conversando hoje com uma odontóloga, ela falou, Gilberto, comecei a fazer um curso de comunicação não violenta. É preciso ter uma comunicação empática, respeitosa. E isso a gente não tem percebido. E eu não sei o que está acontecendo com esse Brasil, cara. Todo mundo está reclamando das abordagens coercitivas dos seus superiores. A gente precisa trabalhar a gestão de pessoas. Isso é fundamental. No caso de Itaúna, nós tivemos perda, né? Nós tivemos perda de uma profissional da enfermagem. A questão do adoecimento mental, ele é da população brasileira, mas nos profissionais de saúde isso é maior. Então a gente precisa ter uma atenção, voltando ao princípio da equidade, diferenciada. Sim. Eu tenho um ambulatório de saúde mental, beleza, atende toda a população, mas em Itaúna precisa ter um ambulatório de saúde mental para os profissionais, com uma equipe multiprofissional, para dar um suporte, para fazer a prevenção do suicídio, para fazer a pós-venção em caso de suicídio. Isso tem que estar legitimado, tem que ter um plano de prevenção e pós-venção ao suicídio. Nós estamos em Setembro Amarelo, então preciso tocar nesse assunto também. A gente precisa trabalhar de uma forma mais empática. O trabalhador ele precisa de lazer. Aquela música de Titãs, eu não quero só comida, cara, eu quero diversão e arte. É preciso pensar, por exemplo, Itaúna, as pessoas vai ser muito sonhador, sou mesmo. Tem que ter um clube para o servidor público, porque as pessoas precisam ter um pertencimento, sentir que elas estão sendo valorizadas. Eu sei que fala-se muito em salário, e eu estou trazendo uma realidade, por exemplo, no caso dos enfermeiros de atenção primária de Itaúna, que eles não ganham, eles ganham acima do piso. O problema lá não é salário, o problema às vezes é o pertencimento. O problema lá é essa questão
deles sentirem participantes de um processo. Uhum. A gente precisa atuar nesse sentido, cara. Esse assunto é muito importante. Que ele falou, eu vou pegar um gancho. Sim, Mas para fazer isso acontecer, eu vou um pouco mais além. Uhum. A gente não participa das políticas públicas, da construção das políticas públicas, da maneira como a gente deveria participar. A gente precisa O ocupar esses pertencimento- espaços, A gente né? precisa ocupar esses espaços. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente... Hoje, por exemplo, a gente reclama de sobrecarga de serviço, mas tem alguém planejando a política pública para a gente. Exato. Né? E normalmente não é da enfermagem. Uhum. E aí a gente tem um contrassenso porque nós somos mais de 70% da mão de obra do serviço público. Uhum. Né? Então, assim, e os espaços que estão lá de planejamento, de gestão, não estão sendo ocupados. Até quando a gente vai manter dessa forma? Até quando a enfermagem vai ser passiva, vendo as coisas acontecer? Então, eu acho que a gente precisa ocupar espaços que antes a gente não ocupou. E é legal porque você sabe quem fala isso? A Organização Mundial de Saúde. Pois é. Em 2014 foi publicado um relatório chamado Triplo Impacto, que os países... E aí, cara, é legal porque é o seguinte, eu não estou aqui sendo corporativista com a enfermagem, não. Mas os países onde se investiu no profissional da enfermagem, houve um triplo impacto, inclusive na economia, e resolveu o problema do acesso. As pessoas chegam até o enfermeiro, mas você precisa potencializar este profissional para resolver o problema da população. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela traz as estratégias, inclusive em abril de 2019, o então ministro Mandetta assinou uma carta de adesão, né, de compromisso com o Conselho Internacional de Enfermagem, a OMS, para defender esse protagonismo da enfermagem. Tanto que surgiu naquela época a campanha Nerzinal. E aí, e lá coloca que dentro das estratégias você precisa remunerar bem esse profissional, você precisa melhorar as condições de trabalho dele, e esse profissional precisa aumentar o escopo daquilo que ele faz, ou seja, você vê hoje o COFEN trabalhando muito essa questão de aumentar as nossas competências, e para isso precisa mexer na academia, aumentar a quantidade de profissionais, só que para tudo isso acontecer, Livelto, olha que legal, a organização falou o seguinte: a enfermagem precisa ocupar os espaços de decisão, os conselhos, estar na política. Porque no país onde ela entrou, isso ficou fácil de ser feito, melhorou. Porque quando eu falo tudo isso, eu falo assim, Gilberto, isso é muito complexo. Como é que você vai... Como que nós vamos trazer esse protagonismo se nós não estamos nas tomadas de decisão? Sim, claro. Então nós precisamos entrar na tomada de decisão. E quem fala isso, né, e é por isso que nós estamos aqui hoje, quem fala isso é a Organização Mundial de Saúde, cara. Eu acho isso fantástico. Pessoal, Valida. Sim. Hoje estamos recebendo aqui dois grandes nomes da enfermagem, né? Gilberto Lima, de Itaúna, e Oliveto Carvalho, de Contagem. Um tema super importante para você que está aí rodando o feed, né? Vai lá, pega o nosso podcast aí e vê sobre saúde mental. E aqui a saúde mental a gente não fala só do trabalhador, a gente fala de um modo geral, porque você que está passando por algum problema e não sabe o que é, procure ajuda. Procure ajuda. Não precisa ter vergonha de falar, tem que se abrir. E falando nisso, pessoal, eu penso, né, que é difícil, né, o profissional se abrir ali com quem está do lado, né? A gente entende até mesmo pelos pré-julgamentos, né? Sim. Ou pelos julgamentos, né? Então a gente tem que começar também. Eu falo que é voltar a humanizar a enfermagem para a enfermagem. Porque a gente trabalhou tanto a humanização para o paciente que a gente esqueceu de essa humanização da equipe. Foi o que o Gilberto ainda falou ainda há pouco, né? As coordenações que esquecem que são enfermeiros, que estão coordenadores, eles não estão naquele momento, que amanhã volta para a base, né? As gerências. Então é importante que você, que hoje está num cargo de decisão, como a gente acabou de falar ainda há pouco aqui, que a própria Organização Mundial da Saúde fala, né? E aí, amplamente, quando a gente fala do cargo, são cargos decisórios, secretário de saúde, parlamentares, legislativos. Só que a importância também é que a coordenação ela é decisória, ela consegue fazer um trabalho para o profissional que está ali no seu dia a dia, de repente, que ele possa assegurar que esse profissional não cometa o ato do suicídio, né? Sim.
porque é duro, né? E aí, recentemente, né, há poucos dias, no Sudoeste de Minas, teve um caso disso, né? Teve um caso que uma profissional também veio a cometer. Mas assim, o que que nós temos que fazer? O que que nós, enquanto Uhum, entidade sindical, uhum. nós, enquanto Cidadãos. enfermeiros, né, e como cidadão, temos que fazer? Uma das nossas maiores preocupações que eu vejo quando a gente fala que a enfermagem tem que ter um local, como o Gilberto falou aqui, próprio para o atendimento desse servidor ou desse trabalhador, é porque nós cuidamos de vida. Nós cuidamos de você, que às vezes acha que a enfermagem quer além, quer ser diferente. Nós não queremos ser diferente. Nós queremos ter condições emocionais, psíquicas, de cuidar de você. Então é importante isso, né? A gente É. ressaltar, né? E é importante quando você coloca essa questão, né? A pessoa, às vezes, ela precisa pedir ajuda. Sim. E tem que quebrar esse estigma, sabe, Anderson? Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia, uma ideação de que tá tudo bem, que tá tudo certo. Nós, infelizmente, nós Sim. estamos no topo, né, mundial em depressão, em ansiedade, e isso é muito sério. E sabe aquela ideia, né, da rede social? O cara vai pra praia de repente, chega na praia e fala, ai, credo, que areia quente, o negócio aqui não tá bom, mas ele vai lá e pega o celular, faz uma selfie assim, ai, É. curtindo o mar aqui. Aí a pessoa tem em casa, vê aquela foto daquele cara na praia e fala, poxa, eu queria estar na praia, eu queria estar lá, mas eu não tô, que chato, que saco, né? Ele vai lá, abre uma cerveja, pega a latinha de cerveja e faz uma selfie, tomando uma gelada neste domingo. Aí a pessoa que está trabalhando vê a foto do cara da praia, vê a foto do outro lá com a latinha de cerveja, fala, ah, eu aqui trabalhando e o fulano na praia, Beltrano em casa. Aí ela vai tirar uma selfie fala assim, fazendo o que eu amo. Então, assim, e se você ir lá de repente postar assim, eu não tô bem, faz um teste e vê, eu não tô bem hoje, um punhado de pessoas vão te ligar. Como assim? Por que você não tá bem? Dá a impressão que você não pode ficar mal. E a gente não tá Não tem bem. motivo, né? E nós não estamos bem o Eu, tempo eu todo. adoro as reflexões do Gilberto. Sabe? Mas na verdade, nós não estamos Adoro. bem o tempo todo. Muito boas as reflexões dele. A gente precisa trazer essas comparações, essas analogias para É as pessoas muito bom, entenderem, muito cara. bom mesmo. E você, enquanto supervisor Sim. da sua equipe, você precisa identificar ali as pessoas que estão silenciosas. E você precisa ter um trato diferenciado. E o que o Anderson falou foi fundamental. O trabalhador, quando ele ocupa o espaço de superioridade Sim. hierárquica, ele acredita que ele é o dono do pedaço. Só que ele esquece que ele é um trabalhador, ele esquece que ele, estando naquele cargo, ele pode contribuir para que quando ele retorne ao espaço dele, aquele espaço esteja melhor. Uhum. Sim. E normalmente ele não faz isso. Então ele se sente o dono, mas ele esquece que um dia ele vai voltar a ser trabalhador, cara, porque nós temos 3 tipos de poder: o carismático, o poder do conhecimento e o poder do cargo. O poder do cargo ele é muito Autoritário. vulnerável. A gente observa isso muito em Contagem. Em Contagem tem um problema crônico, viu, Gilberto? Pois é. Porque é a politicagem que é feita. Então, assim, Mas em todos os lugares. é só em Contagem, né? Não, bom, eu vou falar porque Eu te conheço, é o meu território, então eu conheço ela com a palma na mão. Então, assim, Imagina. para você ter uma político. ideia, todos os gerentes de UBS são indicados políticos. São indicados do vereador do bairro. Assim, eu não vou generalizar, né? Porque você tem uns 10% aí que são E indicações a gente técnicas. que é gerente lá para Itaúna, o pessoal que é gerente, eu já pensei nisso também. O gerente precisa ser alguém de nível superior, o ministério precisa trazer isso, ou então você defender aí isso. cuidado para não criar uma margem. Superior, mas uma pessoa competente para fazer aquele serviço, Sim. não alguém que você coloca ali para fazer politicagem, igual você disse. Esse é o perigo, E aí porque é o em Contagem problema. eles fazem. Esse Então, é o assim, problema. mas diferente de BH, por exemplo, uma das pautas que eu defendo muito, É um problema que tem em BH, que tem em Montes Claros, que tem em Juiz de Fora. que é a questão de carreira. Exatamente. Tinha que ter a carreira do gestor. Sim. Pois é. Tinha que ter. Outra Hoje coisa, não tem. outra Então, coisa assim, pegando um gancho, negócio legal, vou falar para quem tá me ouvindo lá de Itaúna. O pessoal lá
que está afim do gerente, então a gente tem que tomar cuidado com essa pessoa do olha, gerente. Eu já vou alertando. Tem que ser amarrado, tem que ser um profissional competente para o cargo, e não aquele que vai chegar lá e vai fazer pressão para você furar a fila, aquela coisa toda. Tinha que ser um cargo. E eu Tinha acho... que ser um cargo. Hoje, um cargo de carreira. E uma coisa que eu defendo, Elivelton, aí você pode ver se você concorda ou não, que vai ajudar bastante, é que os cargos técnicos, acho que eu comentei isso com o Anderson já, que os cargos técnicos de direção de atenção primária, vigilância em saúde, direção de odontologia, sejam cargos eleitos por uma lista tríplice, alguma coisa, igual acontece, por exemplo, no HC, Sim. porque aí você vai conseguir ter pessoas realmente que representam e que têm uma competência que participaram de um processo eleitoral. O que vocês acham disso? Eu acho ótimo. Eu Mínimo, acho, né? Hã? É o mínimo. eu ia né? mais longe ainda. Sim. Eu acho que ainda tinha que haver entrevista com, além de lista tríplice, com vários entes. Uma comissão, né? Uma comissão, exatamente. Uma comissão que fosse eleger aquele gerente. E que ele pudesse fazer carreira, ele pudesse aposentar ali naquele cargo, com condições financeiras Sim. e com perspectiva de futuro ali. Porque ele é que vai determinar as políticas micro e eu falando também dos gestores macro, né? Sim. Porque hoje a gente tem interferência política em todos os níveis de gestão. Em contagem, pelo menos, eu estou falando isso, né? Porque você tem desde a base da assistência até a gestão macro. Então você tem interferência político-partidária em todos os níveis, todas as E instâncias. não poderia ter, né? Porque a nossa defesa, principalmente pelo concurso público, Sim. é a possibilidade do servidor realizar as suas atividades sem interferência política, pressão de qualquer um que seja, ou seja ela ou do usuário, ou do gestor, ou do político, porque assim, senão não faz sentido ter cargo político. E um dos político. sofrimentos mentais dos nossos trabalhadores de contagem é justamente Eu ia falar relacionados a justamente isso. isso. Porque de 4 em 4 anos você tem uma completa destruição e uma reconstrução. Eu bati aqui. Uma reconstrução, então você fica num ciclo que você não consegue avançar. Então um sofrimento Inclusive, mental. a ideia da lista tríplice é você fazer as eleições não coincidentes, né? Não concomitantes com a do executivo, porque aí você consegue garantir um pouco da 2 anos continuidade e meio, né? daquilo que está fazendo, né? Ele pula, igual as conferências, né? As conferências elas não coincidem com a data da Eu eleição. vou fazer um papel de entrevistador aqui. O que a gente poderia ganhar, por exemplo, com uma gestão dessa forma, de carreira? Saúde, sabe? Eu acho que as pessoas, Melhor, organização sistema. melhor, a população, ela não vai passar por um processo de descontinuidade da assistência, porque quando você fica nessa roda de cadeira de profissionais, você causa um prejuízo gigantesco. Em Itaúna, por exemplo, houve talvez vamos falar nos últimos 12 meses, tanta troca de profissional. Olha, trocaram-se agentes comunitários, trocaram-se os técnicos de enfermagem, trocaram-se os enfermeiros e agora, por último, trocaram-se praticamente 90% dos médicos. E de uma vez. E aí quebra-se, Anderson, o vínculo. O vínculo é um princípio do SUS extremamente importante, porque quando aquela senhora, aquele paciente chega numa unidade básica e o médico olha para ela, e o médico está ali há 10 anos, ele já conhece toda a história, os filhos, o marido, as doenças, os exames, tá tudo. O prontuário eletrônico está na cabeça do médico, ok? Sim. E do enfermeiro e do agente comunitário. E aí o que acontece? Nós temos 2 problemas. Os processos que trocam esses profissionais, um processo seletivo, um concurso, e tem um outro problema que às vezes a gestão do nada chega lá e fala assim, olha, a partir de amanhã você vai para outro lugar. Mas por quê? Porque eu quero, porque precisa, porque não sei o quê, porque teve uma reclamação, às vezes algo unilateral. E você quebra o princípio do vínculo, cara. Não mas pode. Tem um detalhe importante nessa fala sua, que é bom que sirva para você, que é servidor, entender. Que qualquer mudança que faça com o servidor, ela tem que ser comprovada por escrito e tem que ser justificada. Não pode simplesmente mudar, não. Se você muda um servidor de um local, você tem que justificar por que você está mudando. Ah, beleza, eu estou mudando esse profissional aqui porque ele tem uma pós-graduação em algo que esse outro local aqui precisa de um profissional assim. Ah, não, eu estou mudando esse profissional para cá porque realmente a competência dele aqui ela vai se encaixar nesse padrão aqui. Então, assim, não pode mudar, não pode mudar só porque não. Só que, infelizmente... Isso ocorre. Isso ocorre.
E aí o sindicato entra, né? A gente Uhum. tenta resolver administrativamente. E quando não acontece, igual o caso de Corveto, né? Que mudou lá e falou que a menina tinha uma pós-saúde bucal e foi ver que não tinha, a menina nem tinha a trabalhadora nem tinha pós-graduação em saúde bucal. A gente viu que era uma questão de mentira, a gente tentando com o processo, mandado de segurança para voltar ela para o seu local. E aqui a gente não tem minhas palavras, não. E a gente sabe por quê. Olha Porque como é onde que a gente bate, ela né? trabalhava numa A unidade questão de gestão. De saúde. de saúde, na saúde da zona rural, e lá tinha um plus por estar lá. Então, pegou-se uma pessoa que é amiga de alguém, ela colocou no lugar e tirou ela. Então, assim, E essa questão ela é tão séria, Anderson, porque hoje mesmo, conversando com um agente comunitário que está apoiando, né, a minha campanha, que eu estou candidato a vereador pelo município, ele falou: Gilberto, eu estou com medo. Ele trabalha 17 anos, né? Ele trabalha muitos anos nas comunidades rurais. Eu estou com medo, de repente, de me mudarem de local, por estar te apoiando, de repente e tal. Então, assim, é um princípio Loucura isso, né? é uma loucura isso. Isso não pode, cara, É. né? Isso não pode. Então, essa mudança, ela é feita e fere um princípio sim. federal, né? Claro. Um Sim, princípio sim. federal. E é legal essa questão, você precisar fazer, então, uma justificativa por Por escrito. Por que que eu estou mudando você? Para aquilo ter uma justificativa, né? Porque normalmente isso não ocorre. Na prática, isso não ocorre. Esse ano a gente teve Eles que fazem intervir. Sim. a Sim. roda Sindicato. de Sim. Lá em Contagem. cadeira, né? Então fica aí, né, para o pessoal. Mas Técnico de enfermagem que está numa unidade e está numa ponta da cidade, vai para outra ponta da cidade, então sem critério nenhum, sem bom senso nenhum. E por que que você está mudando? Porque eu vou te mudar e pronto, acabou. aí você tem a visão do gestor e a visão do trabalhador, né? A visão do gestor é, não, eu preciso cobrir aquela vaga, eu preciso cobrir aquele buraco, então eu escolhi você porque você, às vezes, é uma pessoa que é menos resistente, questiona menos. Temos isso também. Às vezes o profissional que é muito polêmico, o gestor, não vou mexer com ele não, que ele é bravo. Vou mexer com esse aqui que é bonzinho, que Ou é bom até de o serviço. contrário, né? Eu vou perseguir esse cara, eu vou pôr ele no lugar Ou ruim isso. para trabalhar também. Ou isso, né? Né? Mas você No olhar não tem a... Aí vem a questão da gestão. Porque você não senta com aquela pessoa para saber se ela está em condições de se deslocar. Você não sabe a história, o que a pessoa está vivendo naquele momento. Cara. Você não sabe como é que está a família dele, ela vai ter dificuldade para se deslocar pelo outro trabalho, a rotina dela vai mudar, o filho está na escola, tem que deixar na creche, o horário vai ser compatível com aquilo que ela precisa. Então, mexe com a vida da pessoa de uma forma estrondosa. Então, assim, não é uma tomada de decisão simples, assim, vou cobrir uma escala. Não, isso tem que ser sentado, isso tem que ser acordado. E nós temos um problema ainda maior ainda, né? Que a gente tá falando quando o gestor troca. Agora, tem quando o trabalhador quer trocar. Vou dar um exemplo que tá acontecendo agora, que eu não sei da onde o trabalhador consegue arrumar essas coisas, né? A gente tá com um problema na cidade de Itabira. E o trabalhador tá brigando com o sindicato, né? Porque ele quer que faça uma assembleia pro trabalhador de lá trabalhar 2 por 2. Falei, como é que é essa escala 2 por 2? Né? Vou trabalhar 2 dias e vou folgar 2 dias. Eu falei, mas todo mundo tá concordando? Uai, a maioria tá. Falei, beleza. Não, eu falei, então, aí eu peguei e expliquei, ó, tá tudo bem, a assembleia é soberana. Sim. Eu concordo. Só que a gente tem que entender que a democracia, ela não pode ser uma democracia que aniquila a minoria que perdeu. Vou dar um exemplo quando a gente fala. Eu tô falando pra você de Itabira, tá? Que tá bravo comigo, que eu não vou na assembleia lá. Hoje é dia 10, a assembleia, acho que é dia 12, 13 ou 11, 12, que eu não vou. Por que a gente tá falando? Porque quando você tira a oportunidade do outro profissional, né, vai trabalhar 2 dias e tem 2 empregos, como que ele vai se organizar? Como que a mãe, que precisa de uma rede para cuidar do filho, como a gente já falou aqui, né, para buscar, para levar, ela precisa do contato com o marido. Ó, eu trabalho de noite, você de dia, tal dia, a gente faz essas trocas aqui. Como que a gente vai olhar isso? Então, assim, e aí entra numa outra coisa que você conhece muito bem, a segurança do paciente. Nossa. A pessoa trabalhou 12 horas, vai descansar 12 horas e vai trabalhar depois mais 12 horas, ela se recuperou? Não.
Não, a segurança do paciente fica totalmente comprometida, e normalmente a pessoa que trabalha 2 dias, ela vai ter alguma outra coisa que ela vai fazer que vai dizer, ela não vai chegar às vezes descansar, então ela, se bobear, ela vai trabalhar 12, 24, mais 12, 36, né, e isso compromete totalmente, e a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa trabalhar a segurança do profissional, mas sem deixar a segurança do paciente também, E, né. e outra São coisa, coisas atenção. diretamente a ligadas. saúde mental, aí fala assim, não, Anderson, mas a gente quer ter o 2G direto pra gente descansar. Mas você tem que entender que a sua saúde mental, ela não vai se recuperar. E aí, eu falei assim, não é, pra mim é muito mais fácil, não, vamos lá, faz isso, resolve, vai ficar igual o técnico que já vai fazer, vai ficar igual o farmacêutico que já é. Só que eu, Anderson, eu não consigo resolver as coisas só por resolver. Aí a gente já comunicou o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, vamos discutir com outros sindicatos que já estão fazendo isso. O que tem de benéfico nisso? É, Eu não vejo nada. é Itabira? Itabira. Eu acho interessante pro pessoal de Itabira, né? Já que o Erivel falou que gosta das minhas Fala pra eles lá. né, analogias aí, é o seguinte, vamos lá. O que é mais... Um hospital, é hospital, Anderson, não? É o quê? É um hospital. É um hospital, É um muito hospital. bem. Vamos comparar o hospital a um grande, eu gosto dessa comparação, a um avião, ok? Uma aeronave. Essa eu Um conheço. hospital de quantos leitos? De quantos leitos? Não sei, gente. Tá, mas imagina Mas não é pequeno. esse hospital como uma aeronave. Então nós vamos colocar o piloto, né? E que é mais, e o pessoal desse hospital não tá, o risco, né, é o mesmo, aliás. Acho que o risco do hospital é maior que o do avião, né? Porque em relação aos incidentes que a gente tem, é mais no hospital. E aí você coloca um piloto para ficar 12 horas seguido e depois descansa ali 12 horas e mais 12. Você entraria num avião dessa forma? Então, assim, cara, isso tá errado, isso não tá legal. Errado. Né? Então Muito errado. você ficar primeiro que 12 horas, a gente já sabe que não é o ideal que a gente quer para em termos de carga horária para o profissional de enfermagem. A gente sabe que essa exaustão ele traz repercussões na assistência e adoece o profissional. É o que você disse. A pessoa ela tem uma ideia de que ela está descansando, mas ela não está. E entra, inclusive, naquela questão da saúde mental, que é o sextou. O sextou é muito perigoso. Sim. Porque a pessoa fica trabalhando, ele fica sofrendo segunda, terça, quarta e quinta, num estresse, numa revolta danada, e na sexta-feira já começa aquela bebedeira danada, aquele sedentarismo danado, e aí se aumenta o número de infarto das pessoas, né? A gente precisa ter qualidade de vida todos os dias da semana. A gente precisa ter qualidade de vida. Naquele dia que a gente trabalha, tem que ter alguma coisa boa ali para você fazer. Por isso que eu defendo uma jornada de trabalho de 30 horas para todos nós. Sim. Eu defendo que a gente trabalhasse aí no máximo 6 horas por A dia. gente vai acabar batendo de novo né? na política. Na questão, na necessidade. Então, eu acho que ao invés do pessoal de Itabira querer trabalhar 2 dias seguidos para descansar 2, vamos lutar para trabalhar por 30 horas, gente. Vamos abraçar essa causa, porque eu acho que é possível. A gente vai acabar voltando voltar à às questão. escalas que era 12 para 60, 12 para 72, porque assim, não é que nós somos contra, não. Pelo contrário, nós queremos ajudar o trabalhador, mas ajudar. A nossa preocupação realmente é com o bem-estar do profissional, né? Não é só resolver o problema ali momentaneamente, não. O que a gente realmente, o que nós queremos mesmo é que esse trabalhador ele se sinta realmente acolhido pelo sindicato e que ele possa amanhã entender que a nossa preocupação hoje é o bem-estar dele, principalmente a questão emocional, a questão a saúde mental desse profissional. A gente sabe que realmente vem de um desgaste muito grande, como já foi falado aqui, pandemia, a epidemia de dengue também, que foi uma coisa que sobrecarregou. Então assim, a gente está olhando com o maior carinho. O sindicato vai olhar o caso de vocês, pode ficar tranquilo. Nosso jurídico já está trabalhando, estamos conversando já com os ministérios, que a gente viu o que pode ser possível. Pessoal, é uma pauta pesada, né, gente? Muito. É pesada, cara. E assim, você tá falando aqui de Itabira, falando dessa questão, e da sobrecarga. E é legal, porque é legal assim, não é legal, né? E é interessante a gente trazer aqui também, porque nós da área da saúde, nós normalmente temos um prazer enorme em atender bem o nosso paciente, o nosso usuário, fazer o melhor para ele. E aí você fica feliz com o seu atendimento, com o sorriso do usuário. Só que lá em cima, vamos dizer assim, na hierarquia, as pessoas estão olhando números, cara. E Exatamente. as pessoas têm reclamado muito disso, Anderson. Bons profissionais, pessoas muito competentes, pessoas queridas, por exemplo, lá nos seus bairros.
enfermeiros, médicos, e muito queridos, que a população, assim, tem uma gratidão gigante e, de repente, do nada, eles são cobrados por uma produção, cobrados por algo assim, que, de repente, avaliam eles quantitativamente, mas não qualitativamente, e, de repente, chega lá, troca ele de unidade, quebra-se um vínculo. O vínculo é um princípio da atenção primária, porque você acompanha esse paciente, né? Igual eu já disse, durante a vida toda, e esse profissional, ele sofre, ele adoece e ele não dá conta, cara. Eu tenho uma experiência interessante para contar. Eu não sei como tá hoje, mas assim, o meu primeiro emprego foi no Hospital Sofia Feldman. Vocês conhecem, né? Maternidade. Sim. Referência Maior mundial, maternidade né? de Minas Gerais, né? E já lá naquela época, enfim, a gestão de lá, eu admirava, porque tinham algumas iniciativas. Como era o meu primeiro emprego, a gente não tinha muito como comparar, né? Mas hoje eu faço essa análise, assim, era muito bacana o que era feito lá. Inclusive um exemplo para que outros gestores copiem aí, né? Você tinha, por exemplo, no plantão noturno, às 5 da manhã você tinha um lanche para todos aqueles profissionais que faziam academia dentro do hospital, e tinha uma academia dentro do hospital. Cara, isso é fantástico. Olha que legal. Mas vai escutando, ainda tem mais. Todos os profissionais que aderiam à academia tinham um lanche especial para eles reservado. Então, todo mundo ficava de olho, assim, aí entrava na fila do lanche normal, do pão com manteiga, e ficava lá vendo o pessoal comendo presunto, mussarela, aquele lanche legal lá, todo mundo vestido de academia, né? E durante o plantão também, eles ofertavam o plantão diurno, por exemplo, forró, aula de forró. Tinha aula de forró no meio do plantão. Legal. Você poderia frequentar a academia. Você tinha outros também, outras iniciativas pontuais de saúde do trabalhador, que, assim, hoje eu fico admirando, gente, onde que tá isso? Aí eu volto para hoje, para minha realidade. A UBS que eu trabalho, a gente encaminha pessoal para acupuntura, você encaminha para o educador físico que está atrás de você, às vezes fazendo ginástica com os pacientes, mas você não pode acessar aquilo porque você está ali, agarrado no seu trabalho. Não seria talvez uma iniciativa interessante que o profissional pudesse participar dela? Um Liancum, por exemplo. Você tem o Liancum em várias partes da cidade. Mas como é que o profissional vai trabalhar se ele está ali 40 horas trabalhando? Uma das coisas que eu trouxe, inclusive, assim, para discussão lá em Itaúna, né? Eu tenho comentado sobre isso, cara. Eu fiz uma pós também em medicina do estilo de vida e coaching em saúde. É a criação do ambulatório de qualidade de vida para o profissional, do estilo de vida saudável. E aí, nisso, a gente pensa que academia, enquanto você não faz uma academia própria, você pode fazer parceria com alguma academia para esse profissional. Para ele ter um horário protegido para cuidar da saúde dele. O Sérgio de Castro tem o Gympaz, né? Isso. Programa de pré-aposentadoria. O que é um programa de pré-aposentadoria? É aquele profissional que já foi sugado, que já está com todo o seu sistema ósseo-muscular arrebentado do quanto é pesado o serviço ali da saúde, de cuidar de um paciente. Sim. Esse profissional que a empresa já sugou ele bastante, nada mais justo que tentar devolver ele depois, quando ele aposentar, saudável para o seio da família. Exatamente. E aí você já precisa pensar em programas específicos para essas pessoas que estão ali faltando 5, 10 anos para aposentar, já que essa aposentadoria hoje está cada vez mais tardia. Então, enquanto essa pessoa não aposenta, eu cuido da saúde dele de uma forma diferenciada, de volta, falo a dizer, do princípio da equidade. Agora, é preciso, quando a gente fala de saúde mental, o que você precisa para ter saúde mental? Né? Então, você precisa ter respeito, pertencimento, sentir que você está fazendo tem um valor. Então, cara... Motivação. Cara, eu chego lá eu estou num cargo superior, eu chego para um subordinado meu e falo o seguinte, Elivelto é meu subordinado, Elivelto, eu preciso muito de você nesse projeto, você é um cara muito importante, você tem uma competência muito bacana e eu preciso de você. E o Elivelto vem, veste a camisa e faz a coisa acontecer. Eu ligo para o Elivelto, eu tô ligando aqui, cara, eu quero te agradecer. O negócio nosso tá fluindo bem, tá dando certo, com a sua ajuda. O profissional precisa disso. E eu ainda vou mais longe. Eu acho que, por exemplo, esse projeto
Deveria ser proposto pelos próprios trabalhadores. Você deveria levar o problema. Eu defendo essa ideia de que você leve o problema, né? E que Perfeito. os trabalhadores construam o planejamento Junto. para a execução. Isso é pertencimento, que é o que você falou. Perfeito, perfeito, perfeito. A saúde mental depende de tudo isso. Sim. E quando eu digo aqui, vamos fazer um... Cara, eu trabalhava na Santa Casa de Passos, você trouxe o exemplo de Sofia Feldman, Sim. e eu tenho alguns anos que eu casei, né? Eu era bem jovem na época. O meu casamento, o almoço do meu casamento, sabe onde foi? No clube da Santa Casa de Passos. Olha que bacana. O aniversário da minha filha, que hoje está com mais de 30 anos, quando ela estava com seus 2 aninhos, foi no clube da Santa Casa de Passos, Anderson. Então, é algo surreal você pensar numa cidade igual Itaúna, uma cidade rica, uma cidade poderosa, que tem um PIB bacana, né? Quando você pensa em servidor público de forma geral, são 3.000 servidores. Um clube para Itaúna é algo surreal? Não, é algo importante. Eu estou pensando na saúde mental, porque eu estou levando lazer para essas pessoas, você está entendendo? Sim. E tem muito mais, né? Tem muito mais. Mas eu ainda acho que, assim, durante a jornada de trabalho, a gente tem uma jornada de trabalho muito estressante. O nosso trabalho é muito estressante. Sim. A saúde, qualquer trabalhador de saúde, é muito estressante cuidar de outra pessoa. Normalmente as outras pessoas que nos procuram estão carregadas de problemas, né? Você vai lá para cuidar dele, né? Então, além da gente se envolver com o problema do outro, o nosso próprio trabalho em si, ele é muito exaustivo. Sim. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Eu ainda defendo que, durante a jornada de trabalho, o trabalhador pudesse ter essas pausas. Perfeito. Essas Perfeito. pausas para alguma atividade. Por exemplo, essa que eu citei. Por que não o trabalhador não participar do Lian Kun, ou da acupuntura, ou da ginástica que está acontecendo no posto? Tinha que ter um horário reservado para que ele pudesse fazer Nós precisamos transformar isso numa política pública institucional. E isso é plenamente possível. E aí tem uma questão que é de gestão, que eu tenho pós na área de gestão também, que é o seguinte. Um profissional, vou pegar aqui um agente comunitário, ele tem meta a cumprir. Coloque-se no lugar do agente. Agora o Oliveira é um agente comunitário. Você tem uma meta de visita a cumprir. Se eu falar para você que você vai ter um horário para você fazer uma acupuntura, para você fazer uma academia, para você cuidar da sua saúde, dentro do nosso serviço, oferecer isso para você, você acha que a meta não vai ser cumprida? Nossa. É claro que vai, porque nós sabemos que depois de X tempo de trabalho, cara, a produção sua cai muito. E aí você pega esse profissional, enquanto a gente não reduz a carga horária dele, nós então utilizamos dessa jornada extensa para tirar um tempo para cuidar da saúde dele. Cuidar de quem cuida. É básico, né? Isso, eu melhoro a qualidade de vida dele, eu melhoro a saúde dele. Parece tão básico. O cara vai ter muito mais prazer em começar a segunda-feira, não vai ficar naquela depressão do domingo, falar, pô, segunda-feira, ele vai voltar animado para o serviço. E a população vai ser beneficiada? Demais. Mas isso, ó, veja bem. Assim, tem que tomar cuidado, porque assim, porque senão a gente também fica mantendo essa carga horária, no caso da gente, as 40 horas semanais, é mais ou menos dentro de uma realidade, só que dentro da enfermagem, 12 horas, não dá pra gente manter isso. Então, assim, o trabalhador enfermeiro tem que entender que trabalhar 12 horas, gente, isso é surreal, isso é cansativo. Isso vai acabar com a sua vida, porque você não vai ter ânimo para nada. Então, assim, mesmo que a gente coloque isso dentro de coloque essa proposta de pausa, não dispensa a redução. Exatamente. Ou seja, ou que pelo menos volte às escalas antigas, 12 por 60, né? Porque é uma coisa porque acho que trabalhar 12 por 36, verdade, a gente não consegue. Pessoal, não dá. É uma realidade que a gente precisa bater nela, que isso a gente não vive, a gente sobrevive. E isso é perigoso. Principalmente por ser uma profissão também predominantemente feminina. Exato. Que tem, além dessa jornada lá no seu trabalho, ainda tem uma jornada na sua residência, né? Então, e acaba tem 2 empregos. E acaba que de uma maneira até indireta, o piso suscitou isso, né? Sim. Porque os empregadores hoje, qual o empregador que contrata para 30 horas? Principalmente o privado. Você não vê mais empregos de 30 horas. Você quase não vê mais. Os profissionais são... Então, mas só que eu acho que esse fator, do piso, ele não é, porque
ficou claro na decisão do Supremo que é proporcionalidade. Sim, Então você vai pagar 30%, você vai trabalhar 30 horas, vai pagar sobre 30 horas. Acho que a questão é que ficou cômodo e fácil para os hospitais sim. trabalhar dessa Unir o forma, útil ao agradável. exatamente dessa forma, entendeu? Colocando essas 12 horas para ir lá. E uma carga horária que tem que falar que essa carga horária, pessoal, ela não é nossa. É. Essa carga horária é dos metalúrgicos, na década de 80. A saúde se usurpou dela, ficamos com a carga horária aí pagando-se feriados e sábados em dobro. Perdemos isso com a reforma trabalhista e vocês acharam que era vantagem trocar esse um dia de trabalho do sindicato, que esse foi o discurso. Você não vai precisar mais pagar esse um dia para o sindicato, para esse bando de pessoal que não quer trabalhar, e com isso você perdeu, ou seja, quantos feriados você trabalha no ano? Sim. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente debater, realmente. Lógico que é Sim, super questão de- válido. A gente dá essas condições para o trabalhador, realmente, dentro do seu ambiente hoje, só que a gente não pode esquecer que tem que reduzir essa carga horária. Não o Gilberto já falou aqui sobre segurança do paciente, não é desumano. digno, Desumano. não é digno, não é confiável, não é seguro, né? Então, assim, a gente trabalhar desse tanto, porque aquele negócio, até você chegar no seu ambiente de trabalho, você sai de lá, vai para outro ambiente. Então, assim, é uma situação difícil. E esse cuidado, né, ele vai até além do piso. Eu estava fazendo uma palestra na Santa Casa de Pitangui uma vez, né, e tinha várias pessoas assistindo a palestra, falei assim, pessoal, quem aqui é diabético? Lá tinha pessoal da enfermagem, da limpeza. Quem é diabético, quem é hipertenso, levanta a mão, né? Quem toma algum medicamento, levanta a mão. Tá, todo mundo lá. É incrível, né? Todo mundo medicando para as doenças crônicas. Falei assim, beleza. Pessoal da noite aqui, alimentação de vocês, como é que é? Você tem uma alimentação diferenciada? Quem é diabético? Tem frutas? Como que é? Cara, se você cuida dos seus pacientes diabéticos, você não cuida dos seus funcionários diabéticos. Então, a gente precisa pensar... Casa de ferreiro, espeto de pau. Quando você estava comentando sobre alimentação lá no Sofia, da pessoa fazer academia e depois, né, ter um lanche especial, eu estava justamente pensando, o hospital tem crise, sabe, Anderson? O hospital tem crise, a gente não consegue pagar melhor, mas... Cara, você não consegue dar uma fruta, você não consegue dar uma alimentação diferenciada para o pessoal do plantão noturno. Isso é falta de zelo, de cuidado, de falar, você é importante para mim. Você está falando que você não presta para mim, você está aqui para trabalhar para mim, te sugar e pronto, acabou. É uma falta de cuidado que eu não consigo entender, porque é tão básico. E é isso que as pessoas sentem, sabe? Esse descuido dos profissionais. Digo mais ainda, gente. Ele não tem lugar digno para descansar. A próxima agora, segundo semestre, agora a gente vai começar a pegar a lei realmente do descanso. Né? E algumas cidades a gente já vem trabalhando já, como Santa Casa de Juiz de Fora, que não tem descanso, realmente não tem local de descanso. Tem a famosa sala de convivência que fica lá do outro lado do outro lado do mundo. Então o trabalhador tem que sair de noite para ir lá e não tem uma cadeira fixada. Não. É descanso, gente. Se ele quer dormir, se ele quer ficar sentado, se ele quer ficar em pé, é um problema que é do trabalhador. É descanso ou descaso? É descaso. Entendi. Então, porque... Horário de descaso. Tipo isso. E hoje a gente tem o que determina o que tem que ter. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter ser arejado, tem que ter um banheiro, tem que ter chuveiro. Agora, o profissional tem que denunciar. Se você não denuncia isso para nós, a gente não sabe onde a gente vai. Então, assim, que você, trabalhador que está nos assistindo aqui agora, é importante que você fale para nós. Aí entra um problema, né? Porque quando você tem uma gestão de medo, gestão de repressão, você inibe o trabalhador de denunciar. Só que o trabalhador só que o trabalhador hoje ele tem que parar com esse medo. Ele tem que perder esse medo. Essa é a luta diária. Tem que perder esse medo. Porque assim, essa é a luta diária. A gente sabe que é o sustento da casa, mas tem que perder esse medo. E quando vai perder esse medo? Quando? É isso que eu quero saber de quem está ouvindo. Quando vocês, profissionais da enfermagem, profissionais da saúde, vão perder o medo de denunciar, vão perder vão deixar essa inércia e partir para a luta. Sabe por quê, cara? Eu acho que eu sou o mais de mais tempo, vou falar mais velho, não, de mais experiência. Jovem há mais tempo. Justo, na enfermagem, né?
E porque eu comecei aos 18 anos, então já tem aí um tempinho bom. E aí, cara, sabe essa questão do descanso, descaso, né? O horário de descanso é um descaso. Quando eu comecei na enfermagem aos 18 anos, década de 80, final da década de 80, época da seringa de vidro, Anderson e Erivelton, as condições para você descansar eram péssimas, cara. Sabe? Era uma poltrona meio quebrada, era um colchãozinho no chão. Naquela época, a gente também não tinha UTI, a gente não tinha aparelho sofisticado. Os hospitais tinham tacos nos quartos. E hoje, quando eu entro dentro do hospital, eu fico assim encantado. Aham. Parece um shopping center em alguns hospitais. Muito luxuoso, muito bacana. Mudou tudo, a tecnologia. O que não mudou? O descanso, o descaso. Não muda. Continua do mesmo jeito, muda. cara. Ou seja, isso está falando o seguinte: É recursos verdade. materiais são importantes, recursos físicos são importantes, recursos tecnológicos são importantes, mas as mãos Sim. que operacionam, né, que manuseiam esses equipamentos e que tocam nas pessoas que são ali cuidadas, e o conhecimento que essas pessoas têm científico, eles são desprezados quando eu não coloco dignidade no seu descanso, não coloco dignidade na sua alimentação, quando eu não remunero ele adequadamente, quando eu não trago ele para o pertencimento, quando eu trato ele como uma peça de xadrez que eu faço o que eu quero com ele. E você vê o quanto que a enfermagem é importante. A analogia. Eu estou aprendendo com você. Não sei se vocês observaram, passou uma reportagem esses dias no jornal, eu estava observando, eles colocaram uma cabine na Praça 7. Acho que eu comentei com você essa situação, não comentei? Uma cabine lá no Psil da Praça 7. Que hoje não é o Y, né? Da Praça 7. Uhum. Lá tem uma cabine toda climatizada, assim, e aí tem uma televisão, uma cabine bem pequenininha, e aí o paciente que quer fazer uma consulta médica... Comentou. Comentei, né? O paciente que quer fazer uma consulta médica, ele vai lá, paga, e ele entra na cabine. Aí, o que acontece? De repente chega uma enfermeira, fisicamente, vai lá, examina ele todo, céfalo-caudal, tira os dados vitais, enfim, Tudo. saturação, tudo, e de repente, aperta o botãozinho, puf, tá lá o médico. Virtual. Virtual. Mas o que chama a atenção? A enfermagem é insubstituível. Exatamente, O toque, cara. Não é discriminando nossos amigos médicos. Só que a enfermagem precisa saber disso. A enfermagem precisa saber que é insubstituível. Nós somos insubstituíveis. Porque a hora que ela realmente perceber, humano, a hora que ela perceber que ela é insubstituível, a hora que ela perceber qual o valor disso? a multidão que ela é do ponto de vista numérico, ninguém segura a enfermagem. Eu vou mais longe. Do jeito que a gente anda com a inteligência artificial, até a televisãozinha que tem um médico lá... Vai precisar ser médico mesmo, né? Será que vai precisar ser médico daqui uns dias? Não, mas aí eu consigo trazer para você um dado de um congresso que eu tive ano passado, no Rio de Janeiro, do Medicina do Estilo de Vida, mostrando isso. Porque o que a Medicina do Estilo de Vida traz, o coach de saúde? Ela traz para o médico que se ele não mudar o modus operandi dele, o atendimento, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. A não ser que ele mude essa abordagem, muito né? Isso também. Porque, segundo alguma pesquisa, o profissional médico interrompe a consulta em 18 segundos, quando o paciente começa a falar. E foi apresentada uma pesquisa que foi o seguinte: eles colocaram alguns pacientes para serem atendidos, né? E do outro lado você tinha profissional médico e inteligência artificial. Eu vi isso. Você viu? E aí as pessoas passaram por esse atendimento. E no final, e a pessoa que estava sendo atendido, o paciente, ele preenchia depois uma avaliação, nível de satisfação, nível de confiança no que foi passado, né? E aí, diante disso, a inteligência artificial ganhou do humano. Eu sei, outra pesquisa interessante, que foi inclusive na Semana da Enfermagem de Juiz de Fora do ano passado, que eu estive, né, palestrando sobre segurança do paciente, tem uma palestrante falando sobre os impactos da tecnologia na saúde, e ela entrou também na questão da inteligência artificial, e ela falando que o diagnóstico, por exemplo, por imagem,
pela IA, aquele laudo é Uhum, 100% de acerto, enquanto o laudo humano é 80%. E aí é por isso que... Veja como isso vai impactar. Mas Sim. impacta em um profissional e empodera o outro, porque aí o enfermeiro, É. ele atende o paciente, ele já pede o raio-x e a inteligência já lauda para ele e o protocolo vai liberar esse paciente, mas só com o profissional enfermeiro, ele está na ponta. É ele que está na ponta, é ele que toca, é ele que recebe. Então, esse é insubstituível. Sim. E é preciso entender isso. E O qual dia o que valor disso? ele precisa Qual o entender valor essa disso? importância para É a questão. ele se organizar e Exato. assumir os espaços de poder, Assumir. para ele poder realmente se valorizar. E tem que valorizar, Sim, porque ele é importante. O... Mas você precisa saber disso. claro. Então, o profissional enfermeiro tem que entender que tudo gira em torno dele. É o único profissional que em qualquer nível ele tem que estar. Sim. Se ele está na urgência, lá no pronto-socorro, tem que ter um Ele enfermeiro. está na ponta lá. Ele tem que Ele ter um está enfermeiro. recebendo o Sim, pessoal. Se ele está classificação lá de dentro da risco. observação, tem que ter um enfermeiro Sim. para organizar. Se ele está dentro do CTI, tem que ter um enfermeiro. Se ele está dentro do bloco cirúrgico, tem que ter um enfermeiro. Se ele está lá na unidade básica de saúde, tem que ter um enfermeiro. Nada funciona sem um profissional. Agora, um posto de saúde, quanto tempo ele fica trabalhando lá sem o profissional médico? Nada contra o médico. Nada Uhum. contra o médico. Uhum. Tem pronto-socorro que às vezes funciona sem médico. É uma Uhum. loucura isso. Uhum. Funciona. Uhum. Entendeu? Tem casos que o médico tá lá dentro da observação, o médico pronto-socorro não foi, vai lá, atende um pouco, Mas volta. não funciona sem profissional de Mas enfermagem. não não. funciona sem o enfermeiro. Você o enfermeiro chega tem numa que tá lá. UBS, já aconteceu de uma UBS, né? Acontece muito corriqueiramente, assim, não estamos com médico. Uhum. Mas você vai lá, ou tem um técnico de enfermagem, ou tem um enfermeiro. Nunca vi uma UBS que fique sem enfermagem, sem enfermagem. Nunca vi. É. Realmente, nunca vi. Ou seja, uma UBS, ela funciona, né? Sem Sim. um profissional ali, médico, mas não funciona sem enfermagem. Mas aí é questão de Ela é essencial por transformar, isso, né, Anderson? é questão de transformar essa necessidade, esse empoderamento em atitude, né? Eu acho que a gente está vendo muito esses últimos anos a enfermagem se envolver com a política. Eu acho que é um caminho sem volta, sinceramente. Sim. Eu acho que assim, é cada vez mais ampliar essa discussão porque a gente tem que se envolver. Historicamente, a gente não se envolvia no passado. Sim. É um contrassenso, né? Você, 70% da saúde e você não está dentro dos espaços de construção política no seu Exato. país. Então, assim, eu acho que essa questão do empoderamento é realmente falar para quem está ouvindo a gente, acorda porque a gente precisa mudar, a gente não pode ficar assim. Mas lógico que a gente tem que ter esse empoderamento. Só que a nossa essência também, Sim. né? Ela é fundamental. A humanização que a gente trata o paciente, né? O acolhimento que a gente tem, a conversa que a gente tem com o paciente, conhecer todo o paciente ali do teu território. Quantas famílias você conhece? Nó. Entendeu? Quantos casos? Você conhece, você encontra na rua, você é fulano, ele tem um filho que é assim, assim, assado, tem um neto, Conhece entendeu? todo mundo. Então, assim, Mas aí, às vezes, você pega, por exemplo, um gestor que você tem que dar conta daquelas 5.000, era no meu caso, tá? Daquelas 5.200 pessoas. A sua equipe tem que dar conta de 5.200 pessoas. Como, Anderson? Que eu atendo 5.200 pessoas. Eu já tive experiências de PSF aí que eu tinha 3.700 pessoas que eu já estava apertado. Numa equipe de 5.200 pessoas, é impossível você dar essa atenção, esse tempo necessário para você cuidar do outro. Além de você ficar sobrecarregado, psicologicamente e fisicamente, você não conseguir levantar as suas necessidades fisiológicas básicas, você não está cuidando do outro porque você não tem tempo para ouvir. mas não tem limite para isso? Itaúna tem Deveria ter, né? equipes. Você tem lei para isso, né? Itaúna Você tem tem orientação para isso. Itaúna tem equipes com 6.000 Elivelto. Tem aí, equipes tá vendo? assim, muito sobrecarregada. Agora, uma novidade interessante, porque eu não sei se vocês sabem, mas Itaúna a gente tinha. Eu participei de um projeto de ampliação e nós deixamos pronto para implantação de 27 equipes. Depois houve um descredenciamento em 2017. O Ministério da Saúde cortou os NAST também, que a gente tinha feito o projeto. E então agora voltou. Agora nós temos a portaria 3493 de abril.
E aí ele traz a seguinte proposta, que é o que a gente vai trabalhar assim, para cobrar no município para isso acontecer. A portaria 3493, ela preconiza você trabalhar com 2.750 pessoas. Então, Itaúna, por exemplo, tem 97.669 habitantes, segundo o último censo do IBGE, dividido por 2.750 pessoas, eu vou ter, então, Itaúna 35,5 equipes. São 35 equipes. Eu tenho 23, eu posso abrir mais 12. Cara, 12 equipes em Itaúna, eu resolvo esse problema, para depois eu pensar em fazer aquele segundo turno para pegar o horário noturno. Comunidade rural de Itaúna é um problema seríssimo, porque eu tenho 17 comunidades. Você tocou num assunto muito importante que eu quero Mas falar. vamos lá, 17 comunidades rurais. Quantas equipes você acha que eu tenho para 17 comunidades rurais que totaliza, eu não sei te falar precisamente, mas mais de 4 mil usuários, eu acredito. Quantas unidades você acha que tem de saúde da família para trabalhar ali? Uma. Então, nós temos comunidade rural que o atendimento da equipe é uma vez ao mês, tem uma que é semanal, quinzenal. E quando essa pessoa adoece, ela vai para a cidade, ela fica sem local. Onde eu vou, né? Porque o meu PSF é o rural é itinerante. E aí eu tenho uma equipe básica, médico, enfermeiro, agente comunitário, técnico de enfermagem, mais nada. Então, eu preciso levar, por exemplo, para a zona rural, odontologia, fisioterapia, descentralizar a coleta de sangue, que também é importante. Mas esses profissionais que estão trabalhando nessas comunidades rurais, olha o sofrimento deles de lidar com essa situação precária, por quê? Por causa dessa sobrecarga de trabalho. Sim. Então a gente precisa resolver essa questão. Eu vou pegar um gancho na sua fala, tá? De estrutura. A gente pode evoluir para uma ampliação do serviço e aí você vai deixar o profissional trabalhar com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade, mas tranquilidade no sentido de trazer uma qualidade assistencial muito maior do que ele ficar, o que a gente fala hoje, apagando incêndio e fazendo serviços que a gente fala de uma upalização, que Itaúna também não tem UPA, né? Eu defendi em junho mais ou menos, eu fiz um vídeo, né, que eu fiz a seguinte pergunta, porque quando foi implantar o SAMU lá em Itaúna, porque fica muito caro, tal, isso já faz bastante tempo. Eu lembro que eu falei assim para o pessoal que questionava, né, a manutenção do SAMU. Quanto vale uma vida? O que é mais precioso que dinheiro nenhum do mundo paga? Então, assim, se o SAMU salvar uma vida por mês, já valeu o investimento. E a UPA eu falo a mesma coisa. Inclusive, eu fiz um vídeo começando com essa pergunta: quanto vale uma vida? Vida não tem preço. Então, a manutenção de uma UPA não tem preço, cara. E aí eu fiz esse vídeo e foi bacana, porque essa é uma defesa, né, que eu coloco ali, de defender mesmo. E agora, recentemente, o candidato a prefeito de lá foi, né, porque eles ficam muito essa questão do pronto-socorro do hospital, antes conhece um pouco a realidade lá, porque vai abrir UPA e tal. E ele foi e colocou: vou abrir UPA, porque enquanto eu não abrir a UPA, eu vou dar meu salário ali. Aí o outro prefeito veio e falou também: vou fazer UPA. Perfeito, né? Perfeito. Agora todos Queremos a UPA. Queremos a UPA. Então, a gente precisa bater palmas, porque eu acho que nós da enfermagem, uma vez na política, Elivelto, a gente precisa defender projeto. Exatamente. E não pessoas. Sim. Exatamente. Eu não tenho que ser base ou oposição de nada. Nós estamos conversando, verdade. nem quero saber aqui no momento do seu partido. Vamos Não, discutir sobre isso. isso O não- mais isso importante é que a gente está aqui secundário. defendendo projeto. Claro. Eu quero defender projeto bom para a cidade, projeto bom para os profissionais de saúde. E que bom, né, que de repente as pessoas estão colocando ali. Agora, o problema é o seguinte, por exemplo, comunidade rural de Itaúna, há muito tempo, desde que eu estou ali, inclusive eu fiz o projeto de implantação quando era coordenador de atenção primária, e lá contemplou na ampliação a equipe de saúde da família lá na zona rural, para aumentar isso. Então, todos os prefeitos que entram, eles prometem, eles vão lá e prometem, mas não cumprem. Então, agora eles estão prometendo, e tomara que cumpra. Se não cumprir, eu estando lá, a gente vai cobrar e defender, entendeu? Sim. Eu vou pegar o gancho na fala dele, porque você falou a questão de aumento, né? De Comunidade rural. no aumento em geral de número de número de equipes, pessoas. pois é. Contagem, historicamente, Contagem sempre puxou a região metropolitana na saúde. Não sei se você vai lembrar. Tanto em salário quanto em projeto. Sim. Sempre foi mais inovador, assim. Sim. E aí, a gente teve, por exemplo, esse ano, um programa em que você quase que dobrou o número de equipes de saúde da família lá. Um projeto do Ministério da Saúde, Sim. muito bacana, inclusive, a ideia, a concepção do projeto, e aí a gente vai para a prática, né?
que às vezes não condiz com a realidade. Tem minhas críticas sobre o projeto. Vamos lá, vamos discutir, que eu também tenho, várias. E eu vou falar. Porque o projeto, não sei se você ficou sabendo, o projeto é expandir o horário, mantendo o mesmo ambiente. Então, você, por exemplo... Com mais uma equipe. Não, ó, entenda, a minha OBS, por exemplo, você tinha 4 equipes. Né? Você botou mais 2 equipes ali dentro, 6 equipes, sem aumentar a estrutura. Física. Você divide o horário, você aumenta o horário, você pega às 7, larga às 13, para o outro profissional entrar no seu lugar. Então você faz 30 horas? Aí você tem o extra consultório. A proposta é essa, fazer o extra consultório. Visita domiciliar, planejamento. Fora do consultório. Fora do consultório. Curso você pode também fazer... Depois das 13 horas. Isso, depois das 13 horas. Só que nós temos diversos problemas hoje acontecendo com essa. É importante fazer essas trocas, porque pode ser que um vá para o mesmo caminho. Como é um projeto federal, né? Tem que ser pensado também o que está acontecendo. O que está acontecendo no Contagem? Primeiro, você não tem estrutura do extra consultório. Você precisa de um computador para você registrar qualquer produção que você tem. Você não tem. Como é que você vai registrar isso? Vai ser no seu próximo período ali de atendimento. O seu período de atendimento já foi reduzido. Você reduziu. O que você fazia em 8 horas, você vai ter que fazer em 6. Ou seja, você tem um trabalho extra consultório de evolução, de atendimentos, de burocracia que tem que ser feito, que você não tem ali a estrutura que você dê para o seu servidor de extra consultório. Então, não tem essa estrutura. Outra, você está aumentando, você está ampliando o número de atendimentos. Você tem que pensar, aquele profissional ele vai pedir mais exames, ele vai atender mais pessoas, ele vai precisar de mais medicamento. Você está aumentando a oferta. Não foi planejado isso. Então, o que está acontecendo hoje? Um represamento de consultas especializadas, de pequenas e médias cirurgias. Hoje o principal problema da cidade. E também, a outra questão, Contagem agora vai para a sua 6ª UPA. Contagem tem 622 mil habitantes. Uma UPA para cada 100 mil pessoas, aproximadamente. Exatamente. A legislação fala que a gente tem que ter uma UPA de porte 3 até 300 mil habitantes. Não precisaria desse tanto de UPA. Mas em contrapartida você só tem um hospital com 430 leitos. Represa na UPA. Não, 430 leitos. Segundo a OMS, você tem que ter de 3 a 5 leitos a cada 1.000 habitantes. Essa proporção, ela dá 1.866 leitos que deveria ter em Contagem. Você tem 430 mil. Olha o problema. Você tem um represamento na UPA, você tem 150 pacientes, em média, por dia, com AIH ativa, esperando internação, nas UPAs. Veja o tamanho do problema. E aí você tem uma atenção primária que ainda não ganhou potência. Quer dizer, ganhou, mas você ainda está represando. Então, você vê como as coisas são Fica ligadas. tudo congestionado, exatamente. Né? Mas aonde eu quero chegar? Quem vive... essa situação... está sendo ouvido? Não. Essa é a questão. O planejamento, ele tem que construir da base. Então, assim, esses problemas, só quem vive realmente vai ter propriedade de construir. E a gente fica triste, né? Porque o nosso secretário de saúde, eu falo nosso porque eu sou de Contagem, né? Sou morador de Contagem, ele é um enfermeiro, né? Ele é um enfermeiro. Então, assim... E aí a gente não pode falar que, né? É sério, não cara. podemos puxar a sardinha pro nosso lado, né? E a gente defende tanto, né? Exatamente. Nada contra a pessoa, nada né? contra. Mas a gente tá falando, a gente tá vendo o que tá acontecendo, que na prática não funciona. Não funciona dessa forma, que não tá funcionando lá em Juiz de Fora também, que é outra cidade que aderiu a isso também. Sim. Acabou que tá fazendo de uma UPA... Acaba virando UPA. Que não dá certo. São totalmente situações... diferentes, são profissionais que são diferentes, ou seja, no momento de crise, igual foi a pandemia, igual foi a epidemia da dengue, vai lá, né? Que não é o correto, né? Que isso lá, a sala de reidratação, mas naquele momento ali, a médica que a gente tá falando em vidas, ok, mas passou disso aí, não tem que dar continuidade nisso, tem que educar, pelo menos, educar é uma palavra forte falar para educar a população, né? Mas eu acho que tem que orientar, né? Vamos mudar aqui, acho orientar. Que orientar, informar que ali não é o sensibilizar, local. Sensibilizar, né? E essa questão do enfermeiro, quando você traz aqui,
Eu estou diante do enfermeiro Erivelto, de Contagem. Querido enfermeiro Erivelto, competente enfermeiro Erivelto. E estou aqui, o enfermeiro Gilberto. Por que eu estou falando isso? É porque no meu Instagram, tá enfermeiro Gilberto. Não que eu não tenha uma identidade própria, mas eu faço questão de colocar o enfermeiro antes do nome, é para eu não esquecer que eu sou enfermeiro. É para não esquecer que eu tive aula na faculdade de políticas públicas, de história da saúde, né, das políticas públicas de saúde. Eu tive aula do SUS. De administração. O enfermeiro que teve aula de administração, o enfermeiro que teve aula de saúde coletiva, o enfermeiro que... Então, assim, eu preciso saber de onde eu vi para eu poder fazer as defesas, para eu não esquecer quando eu estiver estando num cargo de poder. A gente não pode esquecer, porque acontece muito com muitos enfermeiros, né, que tem toda uma bagagem, uma estrutura de estudo, de conhecimento. Quando ele ocupa um espaço de poder, ele esquece que ele é enfermeiro. E ele parece que ele coloca um tapa-olho ali, e ele não enxerga, assim, ele não enxerga, assim. E ele não enxerga o quanto tem saídas, porque na verdade o que a gente quer é que as pessoas possam fazer, por exemplo, do serviço público um local digno para todos. E nós da enfermagem nós temos muita competência, mas nem todos da enfermagem, quando assumem um cargo importante, eles conseguem colocar isso em prática, porque parece que eles dão um branco na cabeça. Posso ir mais longe? Né? Vou mais longe. Mas tem luz ainda, gente. Eu vou mais longe. Espera que vai ter luz, mas eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Nossos colegas enfermeiros, eles normalmente estão pensando numa promoção, num cargo de supervisão, de coordenação, ou num cargo de responsável técnico, ou num cargo de referente. Né? Essa é a rotina. Mas a gente está esquecendo que tem um mundo cá em cima, um universo, que a gente precisa participar. Sim. Que é justamente os espaços de decisão, de construção política, que a gente precisa ocupar. A gente tem que despertar isso. Nós fazemos acontecer a saúde. A gente precisa participar da construção política da cidade, dos municípios. Então, a gente estava comentando sobre a luz, né? Que ainda existe luz, graças a Deus, né? Porque assim, a gente comenta às vezes que sempre do enfermeiro, que é um bom gestor, a gente acredita muito, mas às vezes não depende tanto dele, igual o caso, né, de Contagem, a gente está comentando aqui, que não deu muito certo aos nossos olhos. Pode ser que de repente aos olhos de outras pessoas está dando certo. Mas ao meu olhar como morador de Contagem, como representante sindical, eu vejo que não está dando certo. Mas nada contra a pessoa dele, sim, claro, a toda essa questão. Em Juiz de Fora, por exemplo, assumiu um secretário de saúde agora, está com aí acho que uns 2 meses, mais ou menos, e a primeira coisa que ele fez, que eu achei assim, fundamental realmente para que a categoria realmente tenha uma tranquilidade, né, que há uma gratificação lá, e essa gratificação dele já era garantida já mês a mês, e eles queriam mudar para que fosse por produção. E a primeira coisa que ele entrou lá, já retirou. Não, vamos manter a gratificação dependente de produção. Porque eu acho que uma coisa que você já tem e já funciona dessa forma, e a gente sabe que a produção, e a gente tem que deixar claro que enfermeiro não tem que produzir, né? Acho que nós não somos uma mercadoria que vamos produzir. Não, a gente não tem que produzir. A gente tem as nossas competências que elas têm que ser feitas dentro do seu ambiente de trabalho, né? Mas que, só para deixar claro... Você sabe que na FEMIG você tem ajuda de custo. Sim. Né? Sabia dessa? Não. Tem uma ajuda de custo que ela é R$ 1.500 fixa, independente de categoria. Só que ela é por plantão de 12 horas efetivamente dado. E ela é condicionada também a alguns fatores de produção. Quando você adoece, entra de testado, você perde essa gratificação. Mas é da sua assiduidade, né? Assiduidade. Mas aí o que está acontecendo? O povo vai trabalhar doente. É a discussão que a gente faz. E aí cai, né, que a gente volta na questão da saúde do trabalhador. E tá onde a gente não tem a gratificação. Inclusive, uma defesa que a gente precisa fazer, né, que eu quero fazer em Itaúna, é justamente da gente ter alguns auxílios, né, que são importantes. Sim. Por quê? Nós, profissionais de saúde, nós gastamos, né, calçados, gastamos
Nem Uhum. sempre a gente tem um uniforme, né, cedido pela instituição. Nós temos transporte, caçamos nossos veículos. Itaúna tem o Vale Transporte, né, que é aquele vale que você recebe ali se Sim. você usa o ônibus, mas nem todo mundo usa. E a gente usa, nós profissionais de saúde, nós enfermeiros, por exemplo, usamos muitos nossos veículos. É Mas uma pauta demais. nossa lá de Contagem. A gente usa veículo para fazer vacina, Verdade. para fazer visita domiciliar, o médico também usa, o dentista, todo mundo. E aí, cara, a gente não tem nenhum benefício, não tem nenhum reconhecimento da gestão de falar assim, não, vamos trabalhar com algum auxílio aqui Sim. incorporado, salário, embora a gente não tenha necessidade disso, tem que ser garantido um veículo, né, Exato. da instituição para que a gente Uhum, faça. exato. Porque também senão não é benefício, né? Se eu tô pegando o dinheiro que tá só repondo a gasolina que eu ganho, É o mas nem desgaste, isso né? a gente tem, o desgaste do veículo que eu uso, né? Exatamente. A gente precisa ter uma valorização que não é somente aquela questão salarial, sabe, Anderson? A gente precisa ter uma insalubridade, né, realmente máximo possível ali, porque nós sofremos muito quando você adoece por um problema adquirido ali, isso fica muito caro, né? Isso traz um dano, uma repercussão muito grande. Nós não temos, por exemplo, em Itaúna, nós não temos cesta básica, não sei se lá vocês têm, por Não. exemplo, nós não temos um vale-refeição, uma ajuda à alimentação. A gente precisa avançar nesses A gente aspectos tem um auxílio aí. alimentação, sim. E essa questão da produção, da gratificação, eu acho importante, Anderson, principalmente por resultados qualitativos, né? É coisa que a gente no Brasil ainda vai demorar muito, porque primeiro que a gente não tem gratificação por produção, nenhuma. Mas a gente precisava evoluir para uma gratificação também qualitativa, por resultados qualitativos, que vai demorar muito, que é resultado de resposta aos pacientes, aos tratamentos, né? A Europa faz muito isso. Eu reduzo o medicamento do paciente e para eu reduzir, porque o modelo prescritivo medicalocêntrico, ele está falido. Uhum. Nós continuamos batendo recordes de infarto do miocárdio, agudo do miocárdio. Precisa mudar o estilo de vida dessas pessoas, e não é numa consulta de 10 minutos. Não. Então, percebe? Então, se eu vou ganhar gratificação por produção, eu não vou resolver o problema de saúde. Então, eu preciso ter tempo de atendimento. Esse é um outro problema, um outro gargalo, que as pessoas têm que atender correndo um paciente complexo, Uhum. né, com N opções terapêuticas, não consegue fazer uma abordagem realmente para fazer dentro da entrevista motivacional, que é uma ferramenta para você ajudar o paciente naquele processo de mudança, né, evocar ele para o processo de mudança. E essa é a ideia. A ideia é você fazer com que esse paciente fique mais saudável. Então, você trabalhar o quê? Práticas educativas, né, e educação em saúde durante a consulta. Uhum. Mas como é que você faz educação em saúde se o estudo mostra que o profissional médico ele interrompe o paciente com 18 2 segundos? segundos. Percebe? Sim. Então, uma balança algo que a difícil gente, de é algo que a gente precisa avançar muito encontrar o enquanto equilíbrio. política de valorização nesse Sim. sentido. Eu, Isso, eu né? vejo que um Verdade. caminho que a gente utiliza pouco, né, o Conselho Municipal de Saúde, porque Sim. ele é essencial para trazer essas discussões e mostrar a importância que é. Porque você mostra o benefício que é para o trabalhador e quem vai ganhar é o usuário. É o usuário. O usuário. Mas Sempre vai conselho- repercutir no usuário. Mas o Conselho de Saúde, ele vem, ao longo desses anos, ele vem se despedaçando. É porque nós estamos deixando. Ele Nós vem se sindicatos, temos que estar lá despedaçando. dentro. Pois é, Nós, Conceito enfermeiros, temos que estar lá ampliado de dentro. saúde, né? Ele exatamente. está fragmentado, ele está ficando mais no biológico e no medicalocêntrico. Exato. A gente está perdendo muito aquela ideia da controle da social. prevenção e da promoção e do controle social da participação popular. Mas porque ele veio nos últimos 4 anos sendo atacado, né? É. Agora que estamos estabelecendo ele, as mesas SUS estão sendo restabelecidas, né? A mesa nacional está funcionando bem, os municípios estão começando. Eu estive em Pedro Leopoldo, na posse do pessoal da CIPA do hospital, né? Aí eu fui lá porque a Margarete, a nossa diretora, estava lá, ela era presidente da CIPA e tinha 4 enfermeiras dentro da CIPA. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, tem que ir lá. 4 enfermeiras dentro da CIPA, meu amigo. Isso aí é a coisa só Pedro Leopoldo mesmo para ter. Só de consumo. Meu amigo, porque assim, a gente sabe a dificuldade que é de colocar os nossos enfermeiros nesses locais. E aí a gente fez esses cursos, tá?
né? Eu falei da importância que é restabelecer a mesa de negociação do SUS, a importância que é estar dentro do Conselho Municipal de Saúde, a importância que é a CIPA estar em contato com isso, a restabeleção da CIST. Então, assim, Mas dá um empoderamento para decisões também desses conselhos. mas aí, Decisões cara, tomadas em colegiado. mas aí depende da nossa formação. A gente Depende da formar- gestão, né, do Depende conselho, que eu falo de quem está ali à Sim. frente para conseguir, E até da gestão municipal também. justamente. Se ela quer dar esse poder ou não. Então, mas aí que Nós temos. Aí se a gente começar, É. estar próximo, o sindicato próximo da CIPA, a CIPA próximo do conselho, a gente consegue, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, por esse caminho aqui vai, a gente consegue blindar muitas vezes o que a gestão, não é o caso lá, não tô falando que é isso, mas que muitas vezes a gestão quer fazer, que é blindar, que é bloquear as ações do conselho. Mas eu Coisa que não falo. deve, entendeu? Eu falo que hoje, por exemplo, esses espaços estão sendo usados para validar decisões, não para construir conjuntamente. Não é porque a gente tá deixando. Aí a gente tem que começar de novo, bater no pé ali, entendeu? E Contagem é um que a gente já deixou passar 2 eleições, ainda a gente não colocou ninguém, precisamos Exatamente. colocar alguém lá. O pessoal, ele precisa entender, os profissionais, eles precisam entender que ele precisa estar ao lado de quem vai defender eles, né? Entidade sindical, conselhos municipais, conselhos de classe, o legislativo, a gente tem que estar dentro do legislativo, porque as pessoas estão deixando passar muitos direitos, né? E, por exemplo, a pandemia. Então, pessoas perderam vidas, pessoas... Sim. mostrou a importância de uma insalubridade, né, Anderson? Sim. Da gente rever a nossa insalubridade. Inclusive, para aquelas pessoas que trabalharam na pandemia, que foi quando foi decretado lá em 2020, né, acho que março, não sei, 2020, até quando terminou a pandemia, que foi 2023, abril de 2023, todas as pessoas, olha que coisa, que notícia interessante, todas as pessoas trabalharam durante a pandemia, todos os profissionais que exerceram atendimento a paciente, não quero saber se foi na atenção primária, se foi no âmbito hospitalar, se foi na UTI, se foi na clínica cirúrgica, clínica médica, não importa, porque você foi impactado com esse atendimento, nessa situação, enquanto estava todo mundo lá na sua casa reclusa, nós estávamos lá trabalhando. Então, todos nós temos direito a 40% de insalubridade. Se recebeu, ótimo, agradece o gestor. Se não recebeu, está na hora de reivindicar, porque isso é direito, isso não recebemos. É causa ganha. Isso é causa ganha, né, Anderson? É causa ganha, não é? Já tá então nós precisamos rever, né? Se não foi nesse período todo, recebeu o que faltou, e quem não recebeu nada, receber retroativamente esse recurso. Olha para você ver a importância quando a gente faz essas discussões, né? E percebe... Porque quando nós chegamos no podcast, o podcast aqui, ele tem toda essa conversa, e para quem está nos ouvindo, vocês podem ter certeza, porque aqui, assim, a agenda do Erivelto está puxada, a minha está carregada, do Anderson também, e a gente chega aqui e troca, assim, meia dúzia de palavras, né? E já começa, então, a debater, tem hora que vem uma coisa, peraí, calma lá, o que ele tá falando aqui e ali? A gente não tem nada combinado, não, viu? Nada. O negócio saúde mental. É na hora, é saúde mental. A nossa saúde mental já não tá tão boa. Mas tudo envolve. É na hora. E nos bastidores a gente discute muita coisa também, inclusive essa questão de insalubridade, que é direito. Mas a gente pode relacionar tudo isso à saúde mental. Exatamente. Quando que a gente tem um espaço desse aqui de discussão, de conversa? Eu fiz um vídeo, esse dia eu cheguei numa pizzaria, numa casa de sushi lá em Itaúna. O cara falou assim, você é candidato a vereador e tal? Eu falei, sou. Como é que você sabe? Não é só, você não é aquele cara que só fala de saúde, né? Que eu fiz um trendzinho lá que fala assim, cadê aquele vereador que só fala de saúde? Lá vem ele, esconde, depois eu joguei dentro do carro lá, né? Aquelas montagens que fala que agora eu tô virando... Muito legal, inclusive. Agora eu tô virando diretor de vídeo também. E aí o cara fala assim, cadê aquele candidato que só fala de saúde? Agora eles querem saber o número do candidato que defende a saúde, né? Agora vai ter um novo aí. Mas enfim, cara, eu só falo de saúde, mas espera aí aquela defesa. Quando eu falo de saúde, eu tô falando de renda. Eu tô falando de paz. Paz tem a ver com saúde? Tem, claro. Lazer tem a ver com saúde? Bem-estar, habitação. Segurança. Olha, habitação, emprego, moradia, educação, esporte. Gente, saúde é setor fim. Para se ter saúde, a gente depende de todos esses outros setores. Sim.
Não é verdade? Por isso que quem trabalha bem gestão da saúde, ele trabalha o restante de tudo, os outros setores todos, que é intersetorial, né? E saúde mental, quando eu falo de saúde mental, quando eu falo, então, portanto, aqui, veio para o tema de saúde mental, a gente discute sobrecarga de trabalho tem a ver com saúde mental, Sim. insalubridade, Sim. jornada, piso, cesta isso tem a ver. básica, direitos, né? Atividade física protegida dentro do horário de trabalho, ambulatório de saúde mental, ambulatório de qualidade de vida, tudo. É difícil, cara, você falar de algo que não tem a ver com saúde. E quando eu falo de saúde, estou falando de saúde biopsicossocial. Claro. Então, a nossa pauta aqui, embora a gente foi para lá e para cá, Ela se relaciona. tudo tem a ver Tudo tem com a relação. saúde mental nossa. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui 2 enfermeiros, né? 2 grandes enfermeiros, né? Que é o enfermeiro Gilberto Lima de Itaúna e o enfermeiro Edivelto Carvalho aqui de Contagem, né? Da grande região metropolitana. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? Tivemos uma grande discussão, gente. Você que está aí rodando o feed, pega o link aí, vai lá. Olha lá para você ver que podcast, gente. Você vai ver que realmente é necessário cuidar de quem cuida. Só pra gente tá fechando aí, é um mês de setembro, né? E não tem como a gente não trazer, fazer a crítica no final. Eu gosto realmente de fazer essa crítica no final de um tema tão sério igual esse, né? E eu queria deixar para vocês aí nas considerações, deixar a visão de vocês também. Na minha visão, que eu tenho, tanto a saúde pública quanto trabalhador, tanto trabalhador da saúde pública como trabalhador da saúde privada, não tenham cuidado com a sua saúde mental. Acho que as empresas não cuidam desse trabalhador. Quando a gente fala aqui, quando eu falo que as empresas ou as prefeituras, né, os municípios não cuidam, porque esse trabalhador é responsabilidade da empresa e do município. Se ele erra, se ele erra, o erro é do município, se ele erra, o erro é da empresa privada. O único que não tem culpa nisso aí é o próprio trabalhador, porque ele está realmente vendo de um processo de adoecimento muito grande e eu acredito que falta muito acolhimento. Lógico, salvo, com a ressalva de alguma instituição ou outra aí, mas no geral o que a gente percebe é que não tem esse acolhimento, não tem essa humanização com esse trabalhador. Essa é a visão que eu tenho enquanto sindicato, quando a gente atende esses profissionais, né, que às vezes só quer ser ouvido. E nem isso eles conseguem em seus ambientes de trabalho. Aí eu vou passar para o Gilberto, depois da sequência do Edivelto. Fique à vontade. Bom, primeiramente, né, mais uma vez agradecer o convite. Estamos no mês de setembro, um setembro simbólico, de primavera. Adoro setembro, que é o mês do meu aniversário. Eu também faço. Mesmo? Quando? 14. Eu faço 29. Mas que legal. É por isso que a gente combina. Você é virginiano, eu sou libriano. Mas tá o mês de setembro amarelo, a gente lembra inclusive dos ipês floridos, né? Mas embora não tá florido por causa das queimadas, é muita queimada. Aliás, você até vê ele sobrevivendo nessas agressões aí. E o setembro amarelo é um mês muito importante, porque ele retrata a história do Mike, que é um jovem, né, que tirou sua vida no dia, se não me engano, 8 de dezembro de 1994, quando ele estava dentro de um Mustang amarelo, um carro lá que ele restaurou, e depois no seu velório, parece que eles colocaram lá umas cestas com os bilhetinhos, né? Tipo assim, se você estiver precisando de ajuda, fale, né? E é isso, né? A gente é um mês para mostrar que a gente precisa olhar para o outro de uma forma assim bem empática, porque às vezes esse outro está gritando, ele está querendo, ele está precisando de você. E você precisa essa liberdade para a pessoa falar para você, né? Olha, tô aqui, precisando de mim, estamos juntos. E eu acho importante, né, que nós tenhamos
a consciência de que o Setembro Amarelo, ele é importante, mas ele não pode ser, ter o mesmo significado, por exemplo, com o Outubro Rosa. Sim. Porque o Outubro Rosa trabalha com causa orgânica. Então, eu tenho que prevenir um câncer de mama, a gente faz dezenas de mamografia, a gente faz um mutirão e eu consigo prevenir o câncer de mama o restante do ano. As ações que nós fizemos durante o Setembro Amarelo não necessariamente vão repercutir nos outros 12 meses, em todos os 365 dias, a não ser que o Setembro Amarelo sirva para o gestor acordar para ampliar sua rede de saúde mental, para capacitar toda a rede para que elas tenham uma abordagem realmente, né, acolhedora para os pacientes com sofrimento mental, porque ele perpassa por toda a rede, para que os gestores capacitem os seus diretores para uma comunicação não violenta, que crie ambulatórios de saúde mental, que tenha uma estrutura bacana para valorizar o seu principal recurso, que é o recurso humano. Então, saúde mental, Anderson, ela deve ser feita 365 dias por ano. É preciso dar essa ênfase, nós estamos falando aqui do trabalhador da saúde, mas é preciso dar essa ênfase para a sociedade, as famílias terem uma comunicação mais empática, né? As empresas, todos os segmentos precisam trabalhar a saúde mental dos seus profissionais, porque saúde mental hoje no Brasil é uma questão de emergência de saúde pública, porque nós estamos batendo recordes mundiais, né, assim, muito negativos, onde nós temos uma população adoecida mentalmente, e os profissionais de saúde mais ainda, dadas as condições de trabalho dele. Então, é muito sério, aquilo que a gente comenta, às vezes já fizemos live, assim, é preciso tocar nessa ferida, Tocar na ferida. com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito zelo, trazer políticas realmente que vão fazer a prevenção e a pós-venção, né, do suicídio. Sim. E é legal, estava ouvindo até inclusive mais cedo também uma live, onde estava a palestrante estava comentando o seguinte, que nós temos esse lado instintivo de lutar, né, em nossa defesa, é nossa. Qualquer coisa que acontecer, de repente, você vai lutar para se defender, para não morrer. É assim que acontece. Isso no seu dia a dia é algo natural que nós temos. As pessoas que estão nos hospitais, elas lutam para sobreviver, para viver, para recuperar, mesmo aquelas que de repente chegam ali vítimas, né, de tentativa ali, e aí essas pessoas, elas lutam, porque são minutos que levam a pessoa, às vezes, a retirar a vida. Então, retirar a própria vida, tirar a própria vida, não é algo nosso. Nós defendemos a vida. Então, essa pessoa, ela precisa, de uma forma não estigmatizada, ter essa liberdade de poder falar, de poder ser ouvida. E a gente precisa, inclusive, né, saber que tem canal, né, tem número, né, CVV 188, né, mas não somente isso. É preciso que você que trabalha, você que é gestor, você que é profissional, olhe para o seu colega do lado, que às vezes ele está precisando de você. E trabalhar também, quando você tem, por exemplo, igual aconteceu, você disse com uma enfermeira recentemente aqui do sul de Minas, né, que tirou a própria vida, teve a questão também, né, no meu município, a gente sempre vê notícias, é preciso trabalhar a pós-venção, porque as pessoas que estavam ao seu lado, os amigos próximos, os familiares, eles são sobreviventes enlutados, é esse o termo. Porque essas pessoas sofrem muito. É um luto diferente de uma morte, né, por uma doença crônica, alguma coisa. É um luto diferente. A pessoa fica se perguntando, né? Eu já perdi pessoas nessa situação. Eu fico assim, gente, será que eu podia ter feito algo? O que eu tinha? O que me faltou? A gente fica tentando achar alguma resposta. Então, esse luto de quem está próximo, ele precisa ser trabalhado e os diretores, os gestores precisam trabalhar isso. Quando tiver, né, você que está na área sindical, Anderson, quando tiver um caso desse, tem que ir lá na instituição e cobrar da gestão que os profissionais próximos recebam atendimento, né, de profissional da área da saúde mental habilitado para fazer um processo terapêutico ali
de pós-venção. Isso é muito sério e é preciso ser feito, tá? Eu acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez aí o convite, agradecer a presença Que aqui, isso, né, do meu prazer. amigo. Primeira vez que eu divido aqui um podcast com Verdade. essa nobreza de pessoa. Obrigado. É isso. É difícil de fechar depois de uma fala dessa, Que né? isso. Mas como eu falei durante o podcast, esse é um assunto que me marca muito profundamente, né? Eu perdi o meu pai dessa maneira. E aí a gente reflete muito no passado e já consegue enxergar algumas ações que são importantes para o futuro. E a gente tem que sempre pensar nisso, né? Será que se lá quando eu tinha 8 anos de idade, se a gente tivesse um espaço em que a gente pudesse conversar livremente sobre a saúde mental, como a gente está fazendo aqui, se o meu pai tivesse tido a oportunidade, um espaço de falar sobre os sentimentos dele, será que hoje ele não estaria vivo? Será que a nossa colega lá do CTI Neo de Contagem que tirou a própria vida esse ano também, será que se ela tivesse sido escutada, se ela tivesse tido a oportunidade de falar sobre os problemas dela, ela não estaria viva hoje? Mas independente de olhar para o passado, a gente tem que olhar para o futuro. A gente tem que aprender com o passado e olhar para o futuro. Você que está nos assistindo, você é muito importante. A sua saúde é o que você tem de mais sagrado. Você precisa se importar com ela. Pare e reflita. Faça um planejamento adequado. O julgamento e a opinião dos outros não importa. Você importa. Você é importante. Então, cuide da sua saúde. É o bem mais precioso que você tem. Pessoal, quero agradecer, né, a presença do Gilberto e do Olivelto, correria deles, né, do dia a dia aí na campanha. Quem sabe não é fácil, pouco recurso, muito trabalho, Sim. né? Que E loucura. deixar para você, né? Deixar claro para você que você é único, você não é mais um, você é único. É único para você mesmo, para sua mãe, para seu irmão, para sua namorada, esposa, filho. Então, precisou, gente, peça ajuda, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.